Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi de novo trazer uma aula mais cheia de repertórios, na verdade, em que a gente vai discutir aqui o tema da semana e aqui eu pensei até numa dinâmica diferente. Em vez de eu enviar a PDF para vocês, eu criei uma página em que vocês terão acesso a discussões dos temas da semana sempre no mesmo link, tá? Então, junto aqui do vídeo, eu vou enviar esse link para vocês terem acesso. Então, primeiramente aqui eu vou discutir o tema rapidamente aqui, tá? Eu não vou entrar na leitura específica aqui dos textos, eu vou discutir brevemente esse tema e depois eu vou fazer alguns comentários ali a respeito dos repertórios que eu trouxe como ideias para vocês. E ideias de argumentos, inclusive, tá? Mais pro final da aula, então, eu vou dar algumas ideias de argumentos. Então, gente, esse tema aqui é um dos mais sérios e desconfortáveis de falar, porque a gente tá falando de um aspecto que eu diria que é o pior aspecto de todos, né? O pior sofrimento que pelo qual um ser humano pode passar é a fome. E mais grave ainda, a insegurança alimentar infantil. Por quê? Porque a criança é um público de pessoas vulneráveis. Assim como idosos são vulneráveis, pessoas portadoras de deficiência são vulneráveis, mas a criança é mais ainda porque ela não tem ainda a capacidade de defesa, né? Ela ainda é muito dependente psicologicamente, emocionalmente, fisicamente dos adultos. E é nesse sentido, inclusive, que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz como dever do Estado, da família e da sociedade a proteção integral da criança e do adolescente, ou seja, do menor. Por que eu tô frisando isso? Porque quando a gente lê a Constituição, a gente vê que o Estado tem o dever de garantir direitos sociais ali que a gente viu nas primeiras aulas, né? Os direitos sociais, beleza, direito à alimentação, por exemplo, né? Só que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele especifica de uma forma diferente esse cuidado com o menor. Não é só obrigação do Estado, é obrigação da sociedade. Eu, tu e, claro, da família. Mas por que da sociedade? Porque não cabe só a família e ao Estado proteger a criança. É nossa responsabilidade zelar pela proteção das crianças, seja qual setor, em qual setor estivermos inseridos na sociedade. Por exemplo, a própria escola tem essa obrigação, claro, a escola que faz parte do Estado, né, de garantir a segurança alimentar da criança, mas caso uma pessoa veja uma condição de maus tratos, né, até violência infantil, enfim, caso uma pessoa perceba, é obrigação dela denunciar aos órgãos competentes. Geralmente é o conselho tutelar, mas de repente pode ser a polícia, né? Dependendo do caso. Então, é nosso dever como sociedade proteger essa camada da população que é vulnerável e que é indefesa. Tá. Olha só, esse tema ele tá te pedindo a insegurança alimentar e a dignidade infantil. Então, a gente já sabe que existe uma relação intrínseca aqui entre insegurança alimentar, ou seja, a situação de falta de segurança do alimento e a dignidade. E a gente já viu também esse conceito de dignidade. Não é à toa que eu trago esses conceitos no próprio tema, para a gente perceber que a fome é uma questão, obviamente, de dignidade. Quem passa fome não tem a sua dignidade, né, sendo zelada. Outra questão que a gente precisa cuidar é quando a gente vai para os textos motivadores, entender se insegurança alimentar significa apenas fome, tá? Olha só,
A insegurança alimentar, ela não necessariamente é só fome. Para as pessoas vulneráveis economicamente, sim. Por exemplo, as miseráveis, que a gente viu no tema 1, né? As pessoas miseráveis não têm o alimento. Já as pessoas pobres, que têm uma renda baixa, podem ter até o acesso ao alimento, mas não de forma diversificada, de uma maneira saudável, porque no Brasil o alimento saudável e até mesmo orgânico, ele é muito mais caro que o alimento industrializado, não é verdade? Vou dar um exemplo bem basicão. Se eu for fazer um sanduíche, o que é mais saudável? Eu colocar carne dentro do sanduíche, carne integral, ou eu colocar um apresuntado, uma mortadela, ou ainda um patê de frango. O que será que é mais saudável? Obviamente que é a carne. Mas o que é mais barato? Né? O que sai mais barato para o bolso da pessoa pobre no Brasil? Que é a realidade da grande maioria da população, obviamente, tá? Quando eu falo pobre, gente, não é o miserável que recebe, às vezes, até R$ 200 por mês. Eu tô falando do pobre, que é a média do Brasil. É aquele que ganha um salário mínimo ou até um pouco mais, mas que não é suficiente para todas as necessidades básicas, para ter uma vida confortável, para ter uma segurança alimentar em casa, né, para poder comprar os alimentos adequados, para pagar o aluguel ou, enfim, o financiamento, sabe? Então, é disso que se trata a pobreza no Brasil, tá? E dignidade, né? Então a gente já comentou, é só tu ter como base a aula 1, né? Que tu vai lembrar desses conceitos da dignidade. Tá, mas então, esse tema que tá me pedindo essa questão da fome, de não ter acesso ao alimento, ou das pessoas que até têm acesso ao alimento, mas não conseguem de uma forma adequada. Isso vai ficar como tarefa desta vez, eu não vou ler os textos motivadores, mas é importante que vocês saibam procurar isso nos textos motivadores, tá? Os textos sempre vão direcionar o que esse tema está tratando. Nunca leiam só esse comando aqui que está em negrito, sem ler os textos motivadores. É uma baita pegadinha escrever um texto a partir só daquele título ali, né? Porque os textos é que vão me direcionar qual é o recorte temático. Mas eu não vou ler, mas eu vou dar né, uma lida dinâmica, como se diz. O texto 1 ali traz essas especificidades do que é insegurança alimentar, né? E algumas ideias, inclusive, de causas, do que envolve, quais são os outros problemas que envolvem insegurança alimentar e a dignidade. Vejam que o tema não está pedindo os desafios, né? É um tema aberto. De qualquer forma, a gente sempre vai pensar em desafios. Quais são as causas, as consequências, ou só as causas, enfim, quais são os problemas que envolvem esse grande problema que é o tema, certo? Se não está pedindo, não tem problema. É que nem aquela história da importância de alguma coisa para tal coisa. Tudo bem, é importante, mas quais são os desafios? Quais são os problemas que envolvem? Tá? O tema Enem sempre vai ser os problemas. Claro, eu tô falando de tema Enem, mas os temas, de maneira geral, sempre a gente vai problematizar. Salvo aqueles temas mais estilo URGS, assim, que às vezes podem ser mais abstratos, tá? Seguindo aqui, o texto 2, ele traz ali um dado bem importante, né, sobre essa fome. 33 milhões de brasileiros vivem em situação de fome. Ó, brasileiros são pessoas, de modo geral, tá? Não são só crianças aqui. Mas, claro, a grande parte, as que mais sentem fome, as que mais sentem isso são as crianças, né? As mais afetadas são as crianças que dependem da renda familiar e de políticas públicas como alimentação escolar, tá? Então, tem muita coisa aqui, muita coisa para entender aqui sobre o tema que estão nos textos motivadores. Pode usar o dado que está aqui nos textos motivadores. Assim, se tu tiver espaço na tua redação, tu pode usar o dado dentro da tua argumentação
associado a um outro repertório, tá? Eu vou puxar vocês esse ano no sentido de não se basear só nos textos motivadores para escrever um parágrafo argumentativo. Em termos de repertório, eu falo, né? Não de ideias. O texto 3 aqui, eu trouxe uma coisa bem diferente, que é um poema, tendo como base, assim, os dois temas desse ano, né? De 2024. Que tinha alguns textos ali artísticos. Mas por que eu digo diferente? Porque aqui é um autor periférico. É um autor que se chama marginal, né? Ele não faz parte, né, da Academia de Letras, daquela coisa mais cult, mas ele traz aqui crítica social pesada dentro de um poema. Eu trouxe alguns trechos desse poema, os que mais nos interessavam. Hoje, e eu vou ler com vocês porque eu achei bem interessante. Hoje eu vi uma criança acordada comendo pão dormido. O que é pão dormido? Pão velho, tá? Um homem desempregado empregando uma arma. Pra gente perceber que a fome, ela tem uma relação, obviamente, com o desemprego do pai de família ou da mãe, né? A miséria na coleira da fartura, ou seja, a desigualdade extrema. A vida fácil às custas da vida dura, ou seja, poucos que têm privilégios e muitos que têm fome. Gente sorrindo com o coração em pranto, surdos ouvindo a canção dos falsos santos. É uma crítica bem ácida, né? De novo, a desigualdade extrema. Então, lendo esse poema, eu já tenho ideia aqui de desigualdade social. Preciso trazer o poema no meu parágrafo argumentativo? Não, a gente pode pensar em outros repertórios que abordam, né? Até literatura que abordam a desigualdade social, como Os Sertões, a Carolina Maria de Jesus, do Quarto de Despejo, né? Mas daqui a pouco eu vou comentar sobre esses repertórios. Vi mãos calejadas, beijando mãos macias, ó, desigualdade de novo, a mão de quem trabalha pesado, né? E de quem está numa posição de privilégio. José nas enxadas, no cabo delas, Maria. José nas enxadas, no cabo delas está Maria. Ó, essa vírgula aqui, ela tá ocultando o verbo. A gente chama aqui isso de elipse. Só para mencionar uma regra gramatical importante, né? Quando a gente quiser ocultar o verbo, a gente coloca uma vírgula ali. Indo pro finalzinho aqui. Com mansos olhos de fel e a boca dura de fera. Vi um país no céu e o inferno na terra. Né? Um contraste aqui bastante evidente entre o que se idealiza para um país, mas o que ele enxerga de fato na terra. Ele está trabalhando aqui com figura da linguagem, claro, né? Com antítese, céu, inferno. Mas por que eu tô mencionando isso, gente? Porque em algumas provas vocês podem ser mais criativos, né? Por exemplo, se eu fosse explorar esse poema num texto da URGS, num texto de uma prova que exija mais originalidade, a gente pode dizer que o poema ali, o final do poema baseado numa figura de linguagem que se chama antítese, para explorar essa dicotomia, essa grande distância entre os que são mais privilegiados e os despossuídos no Brasil. Agora falando em privilegiados e despossuídos, tem um repertório que é um escritor brasileiro, né? Foi um escritor brasileiro que se chama Ariano Suassuna. Muito utilizado, essa frase ficou até clichê assim no Enem, muito utilizado, que o Brasil é um país dividido em dois países, o dos privilegiados e dos despossuídos, atribuído, né, a Ariano Suassuna. Nada mais é do que o Ariano, não Adriano, o escritor denunciando a desigualdade extrema entre a população brasileira. Tá? Então a gente não precisa citar coisas entre aspas, né, citações diretas, até para não correr o risco de não errar, né? Não correr o risco de não errar na hora de escrever isso, para a ideia não ficar esquisita muitas vezes.
Aí a gente entende o conceito e aplica. Mas enfim, esse repertório é bem pertinente, tá? Texto 4. Aí aqui a gente traz mais dados e mais problemas associados à insegurança alimentar. E até esse texto aqui tá me falando um pouco sobre o que dá para ser feito, né? Para a Unicef, enfrentar a insegurança alimentar infantil requer ações integradas de transferência de renda, empregabilidade, né? Ampliação de programas de alimentação escolar. Já existem, mas queremos ampliação. Fortalecimento da agricultura familiar, bem importante. E campanhas de educação alimentar. Muito se defende também a questão do MST, né? Essa agricultura familiar muitas vezes está associado a isso. Eu não traria esse tipo de coisa na redação, porque é muito polêmico, tá? Então, pode ser que o corretor não veja com os bons olhos. A maioria dos corretores veria, né? Mas eu fico com esse receio. Eu sempre aconselho vocês a não trazerem coisas polêmicas, tá? Só coisas mais do conhecimento geral. Todos concordamos que a fome é uma realidade no Brasil, que é uma questão de desemprego, que é uma questão de programas de alimentação escolar, que é uma questão também de agricultura familiar, né, de incentivar as pessoas que podem cultivar, né, alimentos. E campanhas de educação alimentar, porque a gente precisa, além de pensar nas condições financeiras dos mais pobres, também a gente tem que pensar numa educação alimentar, para as pessoas saberem o que é, de fato, segurança alimentar. Alimentos que sejam saudáveis, alimentos que garantam a nutrição da criança. Não é à toa, gente, que hoje se fala muito em aleitamento materno, né? Em frequência das mães com seus pequenos, dos pais, enfim, na UBS, né? No postinho de saúde, para fazer esse acompanhamento nutricional. Por exemplo, na cidade onde eu moro, existe acompanhamento nutricional pelo SUS. É óbvio que não é a realidade de todo o Brasil. É óbvio que existem milhares de cidades que não têm o mínimo de recurso, né? Felizmente, onde eu moro, a saúde pública muito boa. Inclusive, eu cancelei meu plano de saúde da Unimed, trazendo uma curiosidade aqui, porque eu percebi que o hospital onde o SUS atende aqui em Santa Rosa utiliza o mesmo espaço do plano de saúde. E as UBS, essas unidades básicas de saúde, têm uma estrutura muito boa. Então, eu tenho levado meu bebê para fazer vacina ali, para fazer acompanhamento nutricional. Só o pediatra que eu mantive o particular, porque eu gosto muito dele, enfim, ele já acompanhava o Bernardo. Mas eu tô ressaltando aqui que isso é uma realidade de Santa Rosa, de uma cidade interiorana e que investe muito nesses setores sociais, porque aqui é uma cidade de grande renda, assim, que as pessoas, de maneira geral, tá? Claro que tem desigualdade social, mas o comércio, enfim, a própria questão da soja aqui é muito forte, então parece que o dinheiro circula mais e a prefeitura investe mais. Mas, em contrapartida, a desigualdade de acesso à saúde, de médicos, de recursos para a saúde é muito precária, é muito evidente, quer dizer, a desigualdade é muito evidente no Brasil. A gente viu isso no tema 2, né? Ou no tema 3, se não me engano, era tema da saúde no Brasil. E a saúde tem tudo a ver com alimentação, né? Com insegurança alimentar. A gente pode explorar a estrutura do SUS como sendo um impedimento de acesso à segurança alimentar para as pessoas de baixa renda, porque sem conhecimento e também sem atendimento salutar, sem acompanhamento médico, as crianças também podem ficar nessa linha da insegurança alimentar. Então, só com ali a palavra campanhas de educação alimentar, já veio 1000 ideias, né, na minha cabeça a respeito de saúde. O Brasil volta ao mapa da fome das Nações Unidas. É um dado aqui, todos os dados aqui que eu utilizei são atuais, tá? Temas novos, saídos do forno
nessas últimas semanas, então tudo que eu trago aqui é super novo. Não fiquem com medo, assim, de que seja dado desatualizado. E uma charge aqui, né, crítica, mostrando também a desigualdade social ali, né, do consumo de orgânicos. Sim, o consumo de orgânicos no mercado é super caro, como eu tinha falado, e para a criança vulnerável resta o orgânico do lixo, né? Muito triste essa imagem. Vamos agora aqui dar uma olhada na página que eu preparei para vocês e ela vai aparecer sempre assim, tá? Eu coloco alguns tópicos aqui. Nunca vai ser uma coisa totalmente pronta, tá? Eu trago coisas para vocês lerem. Por exemplo, a legislação, tudo isso aqui vocês podem usar como repertório, como ideias para discussão, tá? Isso aqui não são os textos motivadores. É o a mais que eu trago para vocês. Legislação, eu trago ali o ECA, né? Os direitos da criança e do adolescente, e um comentáriozinho ali a respeito do ECA. Tudo feito com bastante cuidado. Intertextualidade, eu trago aqui uma discussão da mãe gentil, entre aspas, né? Que é um trecho do hino nacional. E aí eu faço ali um comentário a respeito dessa frase muito patriótica, né? Muito idealizada da nação brasileira, em contraste com a fome no Brasil. Aí eu tava aqui escrevendo e tal, pensei aqui numa frase bem, como é que eu vou dizer, bem assim, criativa, mas eu faço um comentário aqui, o que ela quer dizer. Tu pode copiar, tu pode adaptar, tu pode se inspirar, são frases para se inspirar, tá? Frases que têm um vocabulário legal, isso aqui, claro que para URGS é muito bem-vindo, porque eu tô falando aqui de, por exemplo, olhos. Eu tô falando aqui de metáfora, né? A criança que dorme sem leite, sem riso, carrega nos olhos o peso do Estado. Claro que a gente não tem como carregar o peso do Estado nos olhos, né? E sonha com pão antes da educação. Isso aqui é de suma importância a gente pensar, né? Que a criança sonha com alimentação, que é uma questão de subsistência, muito antes da educação. Então, criança que passa fome não vai para a escola. Uma vez, em 2015, eu trabalhava... de 2015 a 2017, eu trabalhei em escola pública com ensino fundamental. E teve um ano que eu fiquei, um tempo, não sei se foi um ano, mas eu fiquei com crianças de primeiro a terceiro ano, crianças bem pequenininhas, né? Isso que eu não sou pedagoga, tá, gente? Mas me colocaram lá naquelas turmas, porque não tinha quem desse conta dessas turmas. Então, eu não sou alfabetizadora, mas eu tive que tentar ser. E era muito triste porque as crianças que iam com fome para a escola, elas não paravam quietas, elas não queriam saber de aprender, elas só ficavam o tempo inteiro perguntando do lanche, que horas era o lanche. E o lanche sempre era às 9 da manhã, só que elas entravam 7h30 na escola. Então era 1h30 de fome, quer dizer, muito mais, né? Mas, enfim, elas chegavam na escola com fome só pensando no lanche. E isso, as crianças que chegavam, né? Mas tem crianças que não vão para a escola porque passam fome. Então, bem importante da gente pensar, tá? Fiz um comentário ali. Tudo que eu faço aqui de comentário, se inspirem também em vocabulário. Vocês podem pegar muito de verbos, substantivos, adjetivos aqui e trazerem para o texto de vocês. Fiz aqui um comentário literário, trazendo a Carolina Maria de Jesus e a infância sob o regime da fome, ou seja, até pensei num jogo de palavras aqui, né? As pessoas que fazem dieta, regime para emagrecer, mas a infância que ela está sob um regime da fome. Emblemática, na verdade, o quarto de despejo, né? Num período de industrialização, Carolina Maria de Jesus escreveu esse diário, na verdade, na década de 50, mas foi publicado só em 60. E assim, nas páginas do livro, gente, quem não teve oportunidade de ler ainda, leia. É bem interessante, assim, porque não é um livro qualquer, assim, não é um livro em prosa. É em prosa, claro, mas é um diário que ela vai colocando as datas. Tal dia de abril. Hoje saí para catar alimento para minha filha. Hoje a minha filha está de aniversário, não sei o que. E aí eu tentei achar um presente para ela no lixo.
que não é só para vocês utilizarem no texto, né? Claro que desperta reflexões que a gente nunca para pensar, na verdade. Isso aqui é muito sério pensar sobre isso. E, ao mesmo tempo, claro que traz insights, traz frases ali, trechos da obra que vocês podem trazer para os textos de vocês. Principalmente em textos mais criativos, como eu sempre falo, né? Uma URGS, uma UFSM, uma FPR, né? Quando tu vai fazer um comentário um pouco mais dinâmico, assim. Então, é bem interessante. Se não der para ler, pelo menos procura na internet trechos, né? Trechos da obra Carolina Maria de Jesus. Aí vocês vão ver, assim, que ela escreve tudo errado. Tudo errado, eu digo, dentro do padrão da norma escrita da língua portuguesa, né? Então, ela mostra ali uma pessoa semi-analfabeta. Ela consegue escrever, mas não é, né, aquele português escolarizado. Então, não é só a fome, né, que a gente pode pensar aqui na obra da Carolina. Tem vários temas que cabem. Um comentário crítico a partir de um poema do Olavo Bilac chamado A Pátria. Esse poema, gente, até eu esqueci de colar aqui, vou colar aqui, tá? Eu só fiz o comentário do poema. Esse poema, eu trago aqui um comentário sobre esse poema porque ele é uma idealização do Brasil, mostrando para a criança como o Brasil é rico, como o Brasil é maravilhoso, ame o seu país, né? Mas, em contraste com a fome, que não é de hoje, a gente tem, né, uma série de reflexões a se fazer aqui. Isso, o Olavo Bilac pode ser usado para introduzir o tema, para dizer que, né, de maneira contrária, mesmo passando quantos séculos ali, não sei se chega a 2 séculos, né, um século, ou mesmo passando décadas, a história é a mesma, né? Claro, não vai escrever a história mesma, mas com as tuas palavras tu vai escrever. Aí eu trouxe aqui as questões históricas que preenchem esse contexto em que o Olavo Bilac escreve, ou seja, esse poema foi publicado em 1929, num período da Primeira República, né? Antes do Getúlio Vargas. Então é um período em que a fome era severa, né? As secas no Nordeste. A gente pode pensar em os sertões aqui, ó, do Euclides da Cunha, mais tarde Carolina Maria de Jesus, como eu já falei antes, mas a gente pode pensar também em Graciliano Ramos, né, como é que é o nome da obra, meu Deus, me fugiu, do Graciliano, Vidas Secas. A gente pode pensar os retirantes, né? Aquela obra que eu comentei lá na aula 1, Os Retirantes, do Cândido Portinari, que expressa tudo isso daqui que a gente está comentando. Então, a ideia é que a gente vá, não é decorando repertórios, mas estudando coisas que vocês já viram na escola, ou que se não viram, foi por negligência, né, da escola, mas coisas que do alcance de vocês como conteúdo, história, geografia, literatura brasileira, para que a gente vá fazendo todas essas relações, associando as coisas. Nada é em vão, nada é por acaso. Então, não percam de vista a primeira aula, que é de repertório. Não percam de vista essas discussões. Esse link aqui que eu deixei para vocês, eu vou estar sempre colocando, né, coisas assim para os temas. A semana que eu não colocar é porque não consegui, porque não deu tempo, tá? Mas eu vou tentar manter isso sempre atualizado. Ideias e argumentos... eu coloquei algumas ideias aqui para vocês não ficarem só com os repertórios soltos, né? Mas vamos lá. A ausência do Estado em qualquer questão ali, na questão da incentivo à empregabilidade, no sentido da fome na escola, a própria corrupção, né? Que pode ser do Estado em si, mas pode ser também das instituições escolares. Existem muitos agentes públicos, servidores, que desviam verbas das escolas ou desviam até a merenda da escola. Né? A gente tem diversos escândalos de corrupção dentro das escolas. Nem todo a escola, nem todo diretor de escola ou merendeiro desvia, tá? Mas é bem comum. Desigualdade social, que a gente já comentou aqui em quase toda essa aula. Precariedade nas escolas, as próprias escolas não têm investimentos.
há uma desigualdade educacional entre as regiões no país, né? Existem escolas que têm mais recursos. Aí a gente pode pensar, então o Nordeste, porque uma região muito pobre, as escolas lá são piores que as do Sul. Não, pelo contrário, né? A gente tem um histórico de investimento até mais elevado, mais sério, em muitas escolas públicas nordestinas do que no sul do Brasil. É só a gente ver o resultado, né, deles nas Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Língua Portuguesa, no próprio Enem, né? Geralmente os textos 1000 vêm da galera da lá de cima, então nada é por acaso. Vamos parar com esse preconceito, né? Corrupção, racismo ambiental aqui, gente, o que é racismo ambiental? Pode ser um tema, inclusive, mas aqui eu usaria como argumento por quê? Porque o tema da fome, ele pega mais, ele atinge mais a população excluída geograficamente, as pessoas que estão na periferia, que estão marginalizadas. E isso em função da cor, né? As pessoas pretas e pardas, elas sofrem mais com a fome no Brasil porque são justamente essas pessoas que fazem parte do maior em maior número, né, dessas localidades. Então, a gente pode dizer que o preconceito, essa exclusão racial, ambiental, é uma das causas também da fome no Brasil, da fome aqui infantil, né? Então, é isso. E espero que tenham gostado, clareado um pouco mais as ideias. E assim, mais uma observação. Tudo o que eu falo aqui de argumentos, de repertórios, nada é só para este tema da semana, tá? Pelo amor de Deus. Senão a gente vai enlouquecer, vai ter que estudar todos os temas possíveis. Não, isso aqui são construções que a gente vai fazendo para outros temas. Tudo isso pode ser replicado em outros temas, porque, querendo ou não, todo o tema do Brasil, ele trata de desigualdades, de acesso, de renda, de educação, né? De minorias, tá? Então é isso. Um ótimo trabalho para vocês de escrita. Estou à disposição sempre. Um beijo.